Olá amigos, vamos então para mais uma videoaula e o tema dessa videoaula é o chamado empregado exercente do cargo de confiança. A proposta efetivamente é que nós tenhamos e que nós trabalhemos tanto os requisitos para a configuração do cargo de confiança, mas também os efeitos jurídicos que a ordem jurídica trabalhista dá quando da configuração deste empregado que exerce cargo de confiança. Bom, digamos que o exercente de cargo de confiança é um empregado especial, é um empregado diferenciado do empregado comum. Não pela existência dos elementos fáticos jurídicos, que ele continua sendo empregado, mas pela existência de algo significativo e algo diferenciado que é ter poderes próprios de empregador. Poderíamos assim analisar então o exercente de cargo de confiança como aquele empregado que é o chamado longa manus do empregador, é o braço do empregador, é o alter ego, é aquele que tem a sua fidúcia ainda mais elevada, a confiança ainda mais elevada durante a prestação de serviço. Isso acontece porque o empregador como pessoa jurídica, mesmo se pensarmos aqui em uma sociedade limitada, a existência de sócios, ele ainda continua sendo uma figura abstrata, né? A pessoa jurídica é uma abstração em matéria de cumprimento de direitos e obrigações. Então, deve subsistir dentro da estrutura empresarial um empregado diferenciado, um empregado que vai exercer a gestão daquele empreendimento. E aí está a configuração de um exercente de cargo de confiança. Mas, enfim, para que vocês possam saber, no caso, analisando o caso concreto, se aquele empregado exerce ou não cargo de confiança, nós temos que preencher alguns pressupostos. O primeiro pressuposto, e que me parece um pressuposto de maior relevância, é que esse empregado exerça um elevado poder de gestão do empreendimento. Então não pode ser apenas uma nomenclatura de cargo que venha definir o exercente de cargo de confiança. Efetivamente nós temos que saber se no caso concreto ele tem elevado poder de gestão, autonomia na gestão do empreendimento empresarial. Então vejam vocês, um empregado que é quase a configuração do empregador, né, que seria o braço desse empregador, ele teria poderes diferenciados dos demais empregados. Poderes esses típicos da figura jurídica do empregador. Então o empregado ele pode admitir funcionário, ele pode demitir funcionários, ele pode exercer o poder disciplinar, que é um poder típico também do empregador, exercido pelo empregador. Ele realiza gestão em nome da empresa, representa a empresa perante órgãos públicos, representa a empresa através das assinaturas de contrato, enfim, ele realiza uma plena gestão e tem elevado poder de gestão daquele empreendimento. Esse é o requisito mais importante, de maior relevo, que realmente caracteriza o exercente do cargo de confiança. O segundo requisito, e esse requisito está definido no artigo 62 da CLT, estabelece que o exercente de cargo de confiança tem que ter uma distinção remuneratória, né? Então ele tem que ter um salário diferenciado dos demais empregados. E esse salário diferenciado vai justificar inclusive os efeitos jurídicos do cargo de confiança. Então este empregado ele tem que ter, no mínimo, ele tem que ganhar no mínimo 40% a mais do salário efetivo, do salário do cargo efetivo exercido. Ou seja, ele tem que ter uma distinção remuneratória de no mínimo 40% dentro do contexto da estrutura organizacional da empresa. Obviamente, quando o empregado tem essa distinção remuneratória, me parece que ele estaria realmente dentro de uma situação especial perante a estrutura empresarial moderna, enfim, perante a estrutura empresarial daquele empreendimento. Então, os dois requisitos, a distinção remuneratória inequívoca, que seria, portanto, 40% a mais do cargo do salário efetivo, e também o elevado poder de gestão do empreendimento. Como efeitos jurídicos, ou seja, se eu percebi que aquele empregado exerce efetivamente um cargo de confiança, a lei estabelece alguns efeitos jurídicos desse exercício do cargo de confiança, e muitas vezes não tão benéficos ao empregado. Primeiro efeito jurídico.
O empregado que exerce cargo de confiança, presumidamente, não tem direito às horas extras. Artigo 62 da CLT. Por quê? Como ele é dono do seu próprio tempo, como ninguém exerce fiscalização da sua jornada de trabalho, ele não faria jus às horas extraordinárias, mesmo porque não teria condições, presumidamente, de exercer a fiscalização da sua jornada. Bom, essa presunção, como disse, é uma presunção relativa. Pode ser que o empregador exerça efetivamente a fiscalização da sua jornada de trabalho. E aí cairia por terra essa presunção que a legislação assim estabelece. Um segundo efeito jurídico, é aquele que está estabelecido no artigo 468 da CLT, é a possibilidade da reversão ao cargo anteriormente ocupado. Então imagine uma situação onde o empregado exercia um cargo efetivo, passou a exercer o cargo de confiança e o empregador resolve reverter ao cargo anteriormente ocupado. Isso é possível? É possível. Há, portanto, autorização legal no artigo 468, parágrafo único da CLT. Aliás, isso não significa que haja uma alteração lesiva do contrato de trabalho. Quer dizer, é uma exceção, é uma adaptação desse padrão de regramento da alteração lesiva do contrato de trabalho. Lembrando que, de acordo com a súmula 372 do TST, depois de 10 anos de exercício no cargo de confiança, ou seja, 10 anos na prestação de serviços nesse cargo de confiança, o empregado pode até ser revertido, mas ele não perde a sua distinção remuneratória. Então não há redução salarial nesse sentido. Súmula 372 do TST. E o último efeito é exatamente a possibilidade de ser transferido para outro local de prestação de serviços. É o artigo 469, parágrafo 1º. Aquele que exerce cargo de confiança não tem aquela mesma proteção do empregado comum do que tange a prestação de serviço na localidade diversa da que resultar do contrato. Obviamente, o pressuposto também que legitima o artigo 469, parágrafo 1º, é a demonstração da real necessidade de serviço. Isso evitaria, portanto, uma transferência de caráter punitivo. Então, portanto, temos, resumidamente, os requisitos: distinção remuneratória de no mínimo 40%, o exercício de elevada função de confiança, elevado poder de gestão do empreendimento, e como efeitos jurídicos, a não percepção de horas extras, a possibilidade de reversão ao cargo anteriormente ocupado e a possibilidade de transferência do local de prestação de serviços. É isso por hoje, até a próxima.